Pessoal, bom dia. Nesse capítulo 39 aqui de cálculo 1, vamos falar dos pontos de inflexão de uma função, que são os pontos onde o gráfico da função troca a concavidade, né? Então, se você tem um gráfico com a concavidade para baixo, e nesse ponto ele começa a ter uma concavidade para cima, esse ponto aqui é chamado ponto de inflexão. Ou ao contrário, né? Se você tiver um gráfico com a concavidade para cima e desse ponto começa, né, a ter uma concavidade para baixo, então, você também vai ter um ponto aí, um ponto chamado ponto de inflexão, tá bom? Então, a gente vai estudar aqui exatamente isso, como encontrar esse ponto de inflexão, que é o ponto de troca, a concavidade do gráfico da função, né? E como encontrar esse ponto de inflexão em vários exemplos, né? Em vários exercícios. Então, nesse capítulo, iremos determinar os pontos nos quais a concavidade de um gráfico troca de sentido, né? De para baixo para cima ou de para cima para baixo. Os chamados pontos de inflexão também são chamados, muitas vezes, né? Pontos de Sela, né? Vamos colocar assim. Muito bem, então definição. Considere uma função f e um ponto c do seu domínio no qual exista uma reta tangente. Tá? Se a derivada segunda é f duas linhas, né? Troca de sinal nesse ponto, então dizemos que C é um ponto de inflexão. Faz sentido, né? Porque olha só, a gente viu na aula passada que quando a derivada segunda é negativa em um certo ponto, em um certo intervalo, então a concavidade é para baixo, nesse intervalo onde a derivada segunda é negativa. Né? E a gente viu na aula passada também que se você tiver um intervalo, né, no qual a derivada segunda é positiva, então a concavidade é para cima. Então, a derivada segunda positiva, a concavidade para cima. E aqui está dizendo ó, que quando a derivada segunda troca de sinal, né, no ponto C, então a derivada segunda aqui, por exemplo, é negativa, e de repente a derivada segunda fica positiva, né? Então, com certeza, você vai ter um ponto aqui onde a concavidade troca de sentido, para baixo, para cima. E também vice-versa, né? Então, nesse ponto onde a derivada segunda troca de sinal, né, a gente chama de ponto de inflexão ou ponto de Sela. Então, encontre os pontos de inflexão ou de Sela das funções abaixo, né? Letra A, 3x ao cubo, y igual a 3x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 12x menos 1. Então, vou ter que estudar o sinal da derivada segunda. É muito semelhante, pessoal, ao que a gente viu no capítulo 38, né? Só que aqui a gente tá dando nome àquele ponto em que há uma troca de concavidade, né? Ou seja, aquele ponto é que a derivada segunda troca de sinal, positivo para negativo ou negativo para positivo, né? Bom, pela definição de ponto de inflexão, precisamos estudar o sinal da derivada segunda, portanto. Então, a derivada primeira, pela regra do tombo, é 3 vezes 3, 9x ao quadrado, menos 9 vezes 2, 18x mais 12, igual, e aqui vai ser zero, né? Essa é a derivada primeira. E aí, derivando de novo, porque agora precisa da derivada segunda, regra do tombo vai dar 18x menos 18. Aqui nós temos, então, uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, né? E aí, a gente tem que estudar o sinal dessa função. Esse gráfico é fácil de fazer. Esse gráfico aqui vai dar uma reta, porque está x elevado a 1, né? Então, fazendo o gráfico da f', que nesse caso é uma reta, encontro a primeira raiz da f duas linhas, perdão, né? O gráfico da f duas linhas. Então, encontrando a primeira raiz da f duas linhas, eu vou ter 18x menos 18 igual a zero. Passo 18 somando e 18 dividindo. Então, vai dar 1. 18 dividido por 18 dá 1. Essa é a raiz da derivada segunda. Agora eu posso fazer o gráfico dela. É uma reta que passa por essa raiz, né? Então, para que eu encontro a raiz? Para saber aonde a reta vai passar. A reta passa pelo ponto x1, y0. E é uma reta de uma função crescente, porque o 18 aqui é positivo, né? Então, nós temos aqui uma função crescente, e o gráfico da derivada segunda, portanto, é uma reta com esse formato, onde à direita do 1, a derivada segunda aqui está sendo positiva, porque o gráfico está acima do eixo x. Logo, aqui você tem a concavidade do gráfico para cima, como a gente viu na aula passada. Aqui, à esquerda do 1, o gráfico da derivada segunda está abaixo do eixo x, portanto, a derivada segunda é negativa no intervalo de menos infinito a 1, onde, pelo que a gente viu na aula passada, a concavidade, então, vai ser para baixo. Então, nós temos a concavidade para baixo, de repente, a concavidade para cima, né? Logo, a concavidade troca de sinal, troca de sentido. Ou seja, a derivada segunda troca de sinal. Então, esse ponto, a gente vai chamar ele, nesse capítulo aqui, de ponto de inflexão. Então, é a mesma análise da aula passada. A gente só troca aqui, a gente só está acrescentando uma informação, que é o nome que se dá a esse ponto, né? Quando há essa troca de sinal da derivada segunda, ou essa troca de sentido de concavidade. Logo, x igual a 1 é um ponto de inflexão, né? Da função f, dessa função aqui, ó.
né? Y igual a 3x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 12x menos 1, pois a concavidade troca de sentido nesse ponto. A concavidade é para baixo à esquerda do 1, para cima à direita do 1. Só isso, né? Então, no fundo, foi quase o mesmo exercício da aula passada, só que quando a gente percebe que há uma troca aqui de sinal da derivada segunda, a gente chama esse ponto, essa raiz da derivada segunda, né? Então, vai ser ponto de inflexão. Observe que toda vez que quando a gente encontra a raiz da derivada segunda, tá? O que a gente encontra aqui não necessariamente automaticamente será um ponto de inflexão, né? Então, eu vou colocar assim, ó, este será um candidato, né, a ponto de inflexão. Ele ainda não sabemos, né, ainda, a um ponto de inflexão. Então, este x igual a 1 que nós encontramos, né, essa raiz da derivada segunda, pessoal, ó, é um candidato. Aí a gente vai verificar se ele realmente é ou não ponto de inflexão. Se tivesse dado menos e menos, né, então se tivesse um gráfico aqui todo abaixo, ele não seria ponto de inflexão. Ou se tivesse um gráfico aqui da derivada segunda todo acima do eixo x, mais e mais, também não seria ponto de inflexão. Então, por isso que quando você encontra a raiz, ele é apenas um candidato. E aí você depois tem que verificar se ele é ou não. Nesse caso, deu um ponto de inflexão. Letra B. Y igual a x² sobre 4 menos 3x ao cubo. Então, vamos à derivada segunda, né? Derivando a primeira vez, vai ficar 4... vai cancelar com esse 4x ao cubo, então fica só x ao cubo, menos 9x ao quadrado, olha só x ao cubo menos 9x ao quadrado. Agora, derivando de novo, 3x ao quadrado pela regra do tombo menos 18x pela regra do tombo, e aqui você tem uma função quadrática, né? Ou seja, uma função que é polinomial do segundo grau. Bom, então eu vou fazer o gráfico dela, né? Para analisar o sinal dela e tirar conclusões a respeito da concavidade dessa função. E também se tem pontos de inflexão, quais são, né? Se é só um, se tem mais de um, e etc. Bom, para fazer o gráfico da derivada segunda, como sempre, eu encontro as raízes dela, né? Então, as raízes da f duas linhas, eu igualo a zero. Nesse caso aqui, eu posso usar Bhaskara ou não. Se você não quiser usar Bhaskara, você coloca o x em evidência, fica 3x menos 18. Então, quando você tem um produto dando zero, e só quando dá zero você pode fazer isso, colocando x em evidência, fica x igual a zero, tá aqui, ou x menos 3x menos 18 igual a zero. 3x menos 18 igual a zero, x vai dar 6, né? Então, você tem duas raízes da derivada segunda. São os candidatos, né? Candidatos a pontos de inflexão. Não sabemos se é ainda, né? Muito bem. Então, olha só, fazendo o gráfico, continuando aqui o gráfico da derivada segunda, é uma parábola, porque é uma função quadrática, a concavidade é para cima, né? Porque aqui o coeficiente de A é positivo, passa pelas raízes 0 e 6, concavidade para cima. Aqui onde o gráfico da derivada segunda está acima do eixo x, coloca o sinal de mais, a derivada segunda é positiva. Aqui vai ser o sinal de menos, aqui o sinal de mais. Então, a concavidade aqui vai ser para cima do gráfico da função f. O gráfico dessa função vai ter a concavidade para cima para x entre menos infinito e 8, concavidade para baixo para x entre 0 e 6, né? E concavidade para cima para x de 6 até infinito. Logo, olha só, como aqui tem uma troca de sinal de mais para menos, esse ponto eu vou chamar de ponto de inflexão, né? Esse ponto também vai ser ponto de inflexão porque tem também uma troca de sentido de concavidade, né? Para baixo e para cima. Logo, x igual a 6 e x igual a 0 são dois pontos de inflexão da função f, pois a concavidade troca de sentido, né, nesses dois pontos. A concavidade é para cima de menos infinito até 0, para baixo de 0 até 6 e para cima, novamente, né, de 6 até infinito, tá, pessoal? Esse gráfico não é o gráfico da função f. Daqui a pouco, nas próximas aulas, né, estou prometendo isso já há um tempo, nós vamos fazer o gráfico da função f com todas as informações. Esse gráfico aqui não é da função f ainda. Mas veja, com as informações das aulas passadas de função crescente, função decrescente, máximos e mínimos locais, a aula passada sobre concavidade para cima e para baixo, né? Essa aula aqui sobre pontos de inflexão, então juntando tudo isso, até mesmo com a informação de assíntotas, né, verticais e horizontais, e também a respeito de raízes de funções, né, considerando também raízes de funções da função, a gente faz o gráfico completo que vai ficar na próxima aula, tá? Para a próxima aula, então, a construção dos gráficos das funções f, né? Das funções aqui que são dadas nas questões, tá? Por enquanto, a gente está só criando ferramentas para poder construir esses gráficos, né? Muito bem, a letra C. Agora, essa letra C é um pouquinho diferente. Cuidado aí, né?
y igual a x à quarta, derivada primeira, 4x ao cubo, derivada segunda, pela regra do tombo, 12x ao quadrado. Para achar a raiz igual a zero, passo 12 dividindo, então x vai ficar mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero, x igual a mais ou menos zero, x igual a zero. Então, essa é a única raiz da derivada segunda. Fazendo o gráfico da derivada segunda, né, uma parábola com a concavidade para cima como a única raiz. Então, aqui está uma parábola, concavidade para cima porque o 12 é positivo, e tem uma única raiz. Então, ela passa por essa única raiz, ó, e a concavidade é para cima. Então, você tem uma única raiz agora da derivada segunda. Esse é o gráfico da derivada segunda, né? Veja, é mais dos dois lados aqui, ó, né, da raiz da derivada segunda. Então, a concavidade do gráfico da função que foi dada na questão é para cima, tanto de menos infinito a zero, e também para cima de zero até infinito, né? Então, veja, logo a função y igual a x à quarta tem concavidade voltada para cima em toda a reta real. Então, esse ponto aqui, nesse caso, não vai ser um ponto de inflexão, porque não tem troca de sinal da derivada segunda. Não tem troca de sentido de concavidade, né? Isto é, para todo x no intervalo menos infinito a infinito, né? Perdão. A função y igual a x à quarta, que é a função que foi dada, tem concavidade voltada para cima em toda a reta real, isto é, para todo x no intervalo de menos infinito a infinito. Por isso, a função y igual a x à quarta não possui pontos de inflexão. Agora, já a derivada primeira, agora aqui eu vou fazer uma análise mais profunda dessa função aqui, né? Eu vou pegar a derivada primeira e vou usar os conhecimentos das duas aulas anteriores sobre função crescente e decrescente. Vou fazer o gráfico da derivada primeira, até mesmo para recordar aquele capítulo de funções crescentes e decrescentes, né? Exatamente, não vou fazer o gráfico dela. Eu vou estabelecer aqui em qual intervalo a derivada primeira é positiva, em qual intervalo a derivada primeira é negativa. Você está vendo aqui que a derivada primeira, né, ela é zero quando x for zero, e aí vai zerar tudo. Então, x igual a zero é o ponto crítico dessa função. E quando x é positivo, vai dar tudo positivo, a derivada primeira vai dar positivo, então essa função aqui é crescente, né? Então, quando x é positivo, né, essa função é crescente. Agora, quando x for negativo, por exemplo, aqui, ó, no menos 1, né, na derivada primeira, vai dar negativo. Então, a função é decrescente. Então, veja só. Já a derivada primeira, né? Analisando a derivada primeira agora. Y igual a 4x ao cubo. Nos diz que a função é crescente para x maior que zero, porque para x maior que zero vai dar tudo positivo. A derivada sendo positiva, a função f é crescente. E para x negativo, ó, a função f vai ser decrescente para x negativo. Por quê? Porque, por exemplo, calculando a derivada em qualquer ponto x negativo, vai negativar tudo aqui. Então, a derivada vai ficar negativa, então a função f é decrescente. E a derivada vai ser zero se somente se o x é zero, né? Ou seja, apenas no ponto zero. Então, essa derivada aqui, ela só é zero no ponto zero, que vai ser o único ponto crítico da função. Nesse caso, vai ser um ponto de mínimo global. Por que, pessoal, que o x igual a zero vai ser o ponto de mínimo global? Porque a gente acabou de ver que a função f ela é decrescente à esquerda de x, ó, é decrescente à esquerda do x igual a zero. Ela é crescente à direita do x igual a zero, ó, crescente à direita do x igual a zero. Então, nós temos aqui o formato do gráfico da função f, né, da função que foi dada na questão, da função f mesmo, da função y igual a x à quarta. Olha só, a concavidade é sempre para cima, a gente acabou de ver isso aqui na resolução do exercício, veja só, né, a derivada segunda é positiva em todo o intervalo, exceto nesse ponto, então a concavidade é sempre para cima, veja só, a concavidade é para cima. Então, condiz aqui com o gráfico, ó. A função é crescente para x maior que zero, a gente acabou de analisar aqui, né, pela derivada primeira, a gente acabou de descobrir que a derivada é crescente para x maior que zero, né, porque a derivada primeira aqui, ó, para x maior que zero vai dar positiva, e a função f é decrescente para x menor que zero, né, está decrescendo aqui. Por quê? Porque para x menor que zero, a derivada primeira vai negativar tudo aqui. Vai ficar negativo ao cubo, negativo, vezes 4, negativo. A derivada primeira é negativa, a função f é decrescente. Então, veja só, decrescente, né? Crescente, com cavidade para cima o tempo todo. E por que passa pelo ponto 0, 0? Porque, claro, né, se você substituir o x pelo zero, o y vai ser zero, né? Então, passa pelo ponto 0, 0, passa pela origem 0, 0, o gráfico da função f, né? O gráfico da função y igual a x à quarta. Bom, então vocês podem perceber que esse gráfico aqui,
ele parece com o gráfico da x a quadrado, né? Da função y igual a x ao quadrado aqui. Mas não é, né? Esse gráfico aqui não é uma parábola, tá, gente? Ele se assemelha muito a uma parábola, mas parábolas são apenas gráficos das funções quadráticas. Essa função aqui não é quadrática, é uma função polinomial do quarto grau. Bom, nós temos aqui agora outro exemplo, né? Bom, então esse exemplo que a gente viu é um exemplo onde não há ponto de inflexão. Agora, y igual a x a 1/3. Aqui também vai ser um exemplo diferente, porque vai ter um ponto de inflexão, apesar de que a derivada segunda nem vai existir nesse ponto de inflexão. Né? Como? Olha só. Primeiro que essa função está definida para todo x real, né? Para x igual a zero também. Raiz cúbica de zero é zero, né? Então, a derivada primeira vai ser, pela regra do tom, 1/3, x elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3, calculando MMC. Depois, a derivada segunda, regra do tombo, fica menos 2/3 vezes 1/3, x elevado a menos 2/3 menos 1, que aqui pelo MMC vai ficar menos 5/3. E aqui multiplicando, menos 2/9. Passando x elevado a menos 5/3 para baixo, fica x elevado a mais 5/3. E quando eu encontro as raízes, né, quando eu tento encontrar as raízes dessa derivada segunda, eu pego essa expressão que é a derivada segunda, igual a zero, e eu vejo que não tem solução, porque quando eu passo esse termo aqui de baixo multiplicando, fica 2 igual a zero. Menos 2 igual a zero não existe, né? Então, não tem solução. Então, a princípio aqui, né, parece que não tem ponto de inflexão. Mas será que não tem? Vamos estudar o sinal dessa derivada segunda? Né? Vamos ver o que acontece. Ó. Vamos pegar um x positivo, pessoal. Para x positivo, aqui embaixo vai ficar tudo positivo. Com esse positivo aqui fica positivo, com esse menos fica menos. Então, veja só, para x positivo, por exemplo, em 1, por exemplo, e substituindo aqui na derivada segunda, a derivada segunda é negativa. Negativa. Agora, para x negativo, vamos pegar aqui, por exemplo, x igual a menos 1, né? X menos 1. E substituindo a derivada segunda. Então, vai ficar menos 2, 9 menos 1 é 5/3. Menos 2, 9. Transformando em raiz, fica raiz cúbica de menos 1 elevado a 5, né? Quem está no Sol vem para a sombra, quem está aqui na sombra vem para o Sol. Menos 1 elevado a 5 é menos 1. E raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Com esse menos aqui, mais. Então, veja. Para um x, para todo x negativo, a derivada segunda é positiva. E para todo x positivo, a derivada segunda é negativa. Então, há uma troca de concavidade no x igual a zero. Né? Apesar de que o zero não pertence ao domínio da derivada segunda, né? Esse x igual a zero, apesar de não estar aqui no domínio da derivada segunda, ele é um ponto de inflexão da função f. Porque ele está no domínio da função f, da função que foi dada aqui, né? E há uma troca de concavidade à esquerda do zero para a direita do zero. Olha só. Então, a concavidade do gráfico da função y igual a x elevado a 1/3, né, é voltada para cima, é para baixo, né, na verdade, porque quando x é maior que 1, a derivada segunda ó, é negativa. Então, eu vou colocar aqui para baixo, né, a concavidade é para baixo para x positivo, né, e voltada para cima para x, né, negativo. Logo, x igual a zero é um ponto de inflexão, mesmo não existindo a derivada nesse ponto, porque a derivada segunda nesse ponto não existe, né, não existe divisão por zero. Então, vamos analisar, então. Então, pronto. Decidimos aqui que o zero é um ponto de inflexão dessa função, mesmo não tendo a derivada segunda nele. Né? Mas, então, agora eu vou analisar um pouquinho mais aqui esse gráfico, tá, gente? Olha só. Eu vou pegar a derivada primeira de novo para saber onde a função cresce e onde é decrescente. A derivada primeira, a gente viu que deu 1/3, x a menos 2/3. Passando para baixo, fica 1/3, x elevado a 2/3. Transformando em raiz, fica quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. E você vê que a derivada primeira nunca é zero, porque se isso aqui for igual a zero, eu passo isso aqui multiplicando, 1 igual a zero, não tem como, então essa derivada primeira nunca é zero. Mas existe um ponto crítico aqui no x igual a zero, né? Porque é onde a derivada não existe, né? Muito bem. E observa também que, além do x igual a zero ser um ponto crítico, que é onde a derivada não existe, a derivada primeira é sempre positiva, né? Quando o x não é zero. Então, tanto para x negativo, aqui vai dar ao quadrado, fica positivo, quanto para x positivo, tudo fica positivo, porque está ao quadrado. Então, a derivada primeira, ela é positiva para todo x diferente de zero. E essa derivada primeira também não existe no ponto x igual a zero, isto é, x igual a zero é um ponto crítico da função. Então, veja, quais são as informações que nós temos? Que, pela derivada primeira, nós temos que a função
f é crescente o tempo todo, porque a derivada primeira é sempre positiva, tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero, exceto no zero, né? Então, a derivada primeira, sendo positiva em todos os pontos, exceto o zero, nos garante que a função f aqui, a função f lá da questão, é crescente. Então, ela é crescente o tempo todo, tá? Decora aí. E agora, analisando a concavidade, né? A concavidade é para baixo para x maior que zero e para cima para x menor que zero. Então, olha o gráfico, né? Para x maior que zero, a concavidade é para baixo. Para x menor que zero, a concavidade é para cima. A função é sempre crescente, ó. Não para de crescer. Concavidade para cima, crescente. Ponto crítico e também ponto de inflexão. Concavidade agora fica para baixo e continua a função crescente, né? Então, esse é o caso emblemático aí, né, da função raiz cúbica de x. Essa função está definida no zero, quando x é zero, y é zero, por isso que passa por esse ponto aqui. A gente viu que x igual a zero é um ponto crítico da função, porque é onde a derivada não existe. E x igual a zero também, nesse caso, deu um ponto de inflexão, mesmo a derivada segunda também não existindo nesse ponto, tá? Então, tá aqui outro ponto de inflexão, concavidade para cima e concavidade para baixo. Outro exemplo aqui, bem, esse exemplo é o exemplo que todo aluno de cálculo tem que saber de qual é salteado, tá, pessoal? Obrigação aqui, vocês saberem trabalhar toda essa função aí, x ao cubo, né? Trabalhar onde ela é crescente, decrescente, onde tem concavidade para cima, para baixo, ponto de flexão, ponto crítico, etc. A função x ao cubo. Além, claro, das funções, né? Polinomiais do primeiro grau, cujos gráficos são retas, tem que dominar perfeitamente, né? Esses gráficos. Das funções quadráticas, né? Polinomiais do segundo grau, tem que saber já fazer de cós salteado, né? Os gráficos das funções quadráticas, essas parábolas. E também a função x ao cubo, né? Também a função logarítmica, né? Que a gente fez na aula passada, que é uma função crescente com a concavidade para baixo. A função exponencial de x, que é uma função crescente com a concavidade para cima, né? Raiz quadrada de x, que parte do zero, zero e é crescente também, mas com a concavidade para baixo. Módulo de x, que é aquele, né? Aquele gráfico que são duas semirretas aqui, né? Então, esses gráficos são essenciais de vocês saberem, né? O aluno sair do curso de cálculo 1 sem saber, por exemplo, trabalhar todo esse gráfico aqui, né? Não pode, tá certo? É, digamos assim, quase um crime você sair sem poder, né, sem saber fazer o gráfico dessa função, por exemplo, com todas as análises de função crescente, derivada primeira, derivada segunda, concavidade, etc. Vamos fazer aqui. Bom, a derivada primeira é 3x ao quadrado. Ó, e agora a gente já viu que a derivada primeira aqui é sempre positiva, que está ao quadrado, né? Exceto no zero. Então, guarda essa informação, né? Logo, a função, pelo jeito que vai ser crescente o tempo todo, né? Porque a derivada primeira vai ser sempre positiva, só vai ser zero quando x for zero mesmo. À esquerda do zero, a derivada primeira é positiva, porque é o quadrado aqui vai dar positivo. À direita do zero vai dar positivo, porque o positivo ao quadrado é positivo, vezes 3 fica positivo. Então, a função é sempre crescente e tem um ponto crítico no ponto x igual a zero, que é onde a derivada se anula. Bom, a derivada segunda, pela regra do tombo, vai dar 6x, e calculando a raiz da derivada segunda, 6x igual a zero, x igual a zero sobre 6, que é zero. Então, fazendo o gráfico da derivada segunda, que vai ser uma reta de aspecto crescente, porque o 6 é positivo, passando pelo zero. Então, uma reta de aspecto crescente, passando pelo zero. Esse é o gráfico da derivada segunda. Bom, a derivada segunda é positiva à direita do zero, então a concavidade é para cima. A derivada segunda é negativa à esquerda do zero, então a concavidade é para baixo. Logo, há uma troca de sinal da derivada segunda, há uma troca de concavidade de um lado para o outro, e então a gente nomeia, né, define esse ponto como sendo ponto crítico da função f que foi dada na questão, né? Então, ponto crítico não, ponto de inflexão, né? Então, ponto de inflexão é o zero, x igual a zero, que é a raiz, essa raiz aqui. Essa raiz inicialmente era apenas, né, era apenas um candidato a ponto de inflexão, mas agora a gente viu que realmente esse x igual a zero é um ponto de inflexão. A direita a concavidade para cima e a esquerda a concavidade para baixo. Mas já tínhamos concluído que a função é crescente o tempo todo, porque a derivada segunda é sempre positiva, exceto no zero. Então, como é o gráfico de uma função que só cresce, mas a concavidade à esquerda é para baixo e a concavidade à direita é para cima? Então, vamos fazer o gráfico, né, da função x ao cubo. Lembrando que quando x for zero na função, o y é zero. Então, a função passa pela origem, 0, 0, tá? O gráfico da função passa pela origem 0, 0. Então, vamos juntar todas essas informações. Ou seja, a concavidade é para baixo para x menor que zero, para cima para x maior que zero. Logo, x igual a zero é sim um ponto de inflexão. Era um candidato, mas agora é um ponto de inflexão da função y igual a f de x igual a x ao cubo.
Analisando mais profundamente a função, como a gente já fez, né? Só repetindo, a derivada primeira é 3x², que é sempre positiva para todo x não nulo. Logo, a função y igual a x² é crescente em todo o tempo todo. Já tínhamos concluído isso. Dado que y de 0 é 0 ao cubo, né? Jogando na função que é igual a 0, então o gráfico passa pelo ponto x0 e y0, né? Então, juntando todas essas informações, temos o gráfico da função y igual a x², né? Então, ela é crescente o tempo todo, passa pela origem, à esquerda é concavidade para baixo e à direita é concavidade para cima. Então, seria mais ou menos assim, ó. Cresce o tempo todo com a concavidade para baixo, passa pelo 0, 0, cresce de novo, que ela é crescente o tempo todo, mas com a concavidade para cima, né? Então, está aqui o gráfico da função y igual a x². Esse é um gráfico que todo aluno de cálculo 1 tem que saber de qual é salteado, né? Tá certo? Aqui do curso. Uma das coisas que tem que saber de qual é salteado. Aqui estão os exercícios. Por exemplo, na letra A, como é que você vai encontrar os pontos de flexão? Deriva uma vez, deriva duas vezes, faz o gráfico da derivada segunda e analisa o sinal da derivada. Se tiver troca de sinal da derivada segunda ali no gráfico da derivada segunda, pronto. Essa raiz da derivada segunda é ponto de flexão. Tá? Então é isso. Né? Deriva uma vez, deriva duas vezes e igual a 0. Para achar a raiz da derivada segunda, igual a 0, eu acho o x. Ou os x, né? Aí verifica o sinal ali, à esquerda e à direita desses pontos candidatos a pontos de flexão. Né? Se tiver troca de sinal da derivada segunda, então haverá troca de concavidade do gráfico. Havendo troca de concavidade do gráfico, esses pontos, essas raízes da derivada segunda são, de fato, pontos de inflexão. Não havendo troca de sinal, não são pontos de flexão. Né? Aqui estão as respostas. E na próxima aula, olha só, finalmente, né, aqui, a gente vai construir os gráficos, né, de todas essas funções. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Letra E. Vamos fazer a letra F, como sendo aqui, pessoal, olha só, y igual a exponencial de x, né? Então, a derivada primeira vai ser exponencial de x, ela própria, e também vai ser a derivada segunda, né? Só que nesse caso, a derivada segunda nunca vai ser zero, né? Vai ser sempre positiva. Por quê? Porque o número de Euler é 2,7, etc. Número positivo elevado a qualquer número real é sempre positivo. Então, a derivada segunda é sempre positiva. Como a gente já viu na aula passada, essa função, já estudamos ela. Então, a concavidade é sempre para cima. Então, não tem ponto de flexão. Né? Não há pontos de inflexão. Opa, perdão. Assim como acontece aqui, pessoal, ó, na função logarítmica de x, né? A gente viu na aula passada que a derivada segunda, né, é menos 1 sobre x². Isso a gente viu na aula passada. A derivada primeira é 1 sobre x. E derivando primeiro, a gente pode memorizar, né? Qual é a derivada de 1 sobre x? É menos 1 sobre x². É sempre negativa, né? Então, a derivada segunda nunca vai ser zero e é sempre negativa. A concavidade é sempre para baixo. Já vimos isso na aula passada. Então, na função logarítmica também não existe ponto de inflexão. Né? Não existe ponto de flexão. Então, estão aí os exemplos, né? Espero ter ajudado, né? E boa sorte aí nos exercícios, bons estudos para todos. Pessoal, até mais.